Boa tarde, pessoal. Esses dias atrás, num desses comentários do YouTube, não me lembro agora de que vídeo que é, o, um inscrito ele comentou assim: é jogar dinheiro fora, abastecer o Fusca com gasolina Podium? Aí eu até respondi para ele: depende, né? Então, responder essa pergunta, né? Se é jogar dinheiro fora, abastecer o Fusca com uma gasolina de alta octanagem, a resposta disso aí é como se fosse uma equação de segundo grau. Sempre vai ter duas respostas, né? Vai ter uma positiva e uma negativa, né? Então, vamos falar então um pouco o que é essa gasolina, o que é a Podium, né? A Podium é uma gasolina de alta octanagem que tem no Brasil. Ela tem, segundo o site da Petrobras, né? Ela tem 102 octanas, né? Enquanto a comum tem 94, a comum e aditivada tem 94, algumas prêmios aí tem 98, se não me engano, Ipiranga e Shell, e a Podium tem 102. E o álcool, apesar de ele não ter octanas, né? Mas o álcool é classificado como 110, né? 110, 115, né? Então, ela está bem próxima de uma octanagem aqui do álcool, né? Ela tem um teor de enxofre pequeno, menor do que 30 ppm, né? Enquanto a comum acho que deve ser 50, uma coisa assim. Ela tem um teor de etanol, hoje continua 25% de etanol na gasolina, na Podium, e na comum hoje já é 30% de etanol, né? E ela tem toda a bagagem de aditivação que a gasolina grid, as gasolinas aditivadas, né, de bandeiras aí tem também, né? Então é assim, o que seriam os pontos positivos de você abastecer o Fusca com essa gasolina? Você teria uma gasolina que demora mais para estragar. Ela, se não me engano, acho que ela demora até um ano para ela estragar, 6 meses, um ano, uma coisa assim, acho que é um ano até estragar. Você teria um teor menor de enxofre, o motor mais limpo e tal, né? E o álcool menos no combustível, então você teria um pouco na vantagem do consumo, que na minha opinião é bem pouco, né? E a aditivação aqui que a gente também teria numa aditivada, né? Quais são as desvantagens? A primeira dela, né? As vantagens, a primeira desvantagem, o preço. Aqui, eu falo aqui onde eu moro, aqui na cidade. Aqui é o seguinte, a gasolina comum, ela custa em média, no posto onde eu abasteço, que é um posto de bandeira Ipiranga, ela custa em média R$5,79. Isso falando agora em setembro de 25. A gasolina aditivada, ela no posto onde eu abasteço aqui, ela é 10 centavos mais caro. Então ela está R$5,85. A Podium, nesse posto Ipiranga, ela não tem. A Podium ela só tem aqui perto de casa, tem num posto aqui, que é um posto de bandeira Petrobras, e ela custa R$8,89, se não tiver mais ainda. A última vez que eu fui lá estava R$8,89. Então ela é R$3 mais caro do que a gasolina aditivada, né? Então, o que seria? Você teria que ter o quê? Você teria que ter um rendimento. Eu vou até fazer a conta rápida aqui. Então, ela fiz a conta rápida aqui, ela equivale a mais ou menos 34% a mais, né? O valor, né? E então você teria que ter um rendimento do carro aí por volta de 34, 35% a mais de rendimento em quilômetros rodados aí, né? Se o teu carro fizesse 10, ele teria que passar a fazer 13,30
para compensar o preço dessa gasolina aí, né? Isso no caso de uma pessoa que anda todo dia, né? Que usa o carro de uso diário, né? Aí, se a pessoa usa o carro final de semana ou fica o carro muito tempo parado, 15, 20 dias parado na garagem, é uma gasolina que ela não deteriora, né? Então, aí seria um compensador, né, para isso, né? Mas o preço pelo menos aqui, ele é bem mais caro do que a gasolina aditivada, né? Então, isso seria o primeiro fator negativo, né? Entendam bem, eu não estou aqui nem falando bem, nem falando mal da gasolina. Estou expondo, né, a minha opinião, expondo os fatos aí dessa gasolina, né? Aí esse seria a primeira desvantagem. A segunda, né? Vamos lá. Isso aqui é um manual de um Fusca 76, se eu não me engano. Então aqui, ó, esse Fusca aqui, ele tinha aqui, ó, taxa de compressão, né? Essa gasolina, a Pódio, ela foi formulada para usar altas taxas de compressão. Então, se ela tem lá 102 octanas e o álcool tem 110 octanas, teoricamente, você pegaria um Fusca álcool e abasteceria com essa gasolina, para você ter um desempenho melhor em quilômetros por litro, né? Ter uma economia de combustível, né? Que o álcool, se pegaria o motor a álcool ali, com aquela taxa de compressão alta, e ia colocar uma carburação com os giclês para gasolina e o carro andaria perfeitamente com essa gasolina Pódio por essa de alta octanagem. Então ela não ia grilar, né? Não ia detonar, e teria uma economia, né, em relação ao álcool. Então ela foi uma gasolina formulada para usar alta taxa de compressão, né? E até quando foi lançada aqui, era falado que ela só tinha benefício em carro com taxa de compressão de 11 para cima, né? De 11 para 1 para cima, né? No caso do Fusca, 10 para 1, né? Então, realmente, um Fusca 9,5, 10 para 1 já estaria tendo benefícios com esse combustível aí, para você poder andar com um ponto sem precisar estar atrasado, né? E sem dor de cabeça, de motor esquentando, de motor grilando e tal. Então, quando o Fusca foi lançado aqui, ó, ele tinha 6,6 de taxa, depois passou para 6,8, né? E ele usava um ponto de ignição com 10 aqui, e ele pedia aqui, ó, se a gente for ver aqui no final, aqui, ó, ele pedia aqui, ó lá, gasolina de 73 a 75 octanas, né? Então isso daqui era no método MON, né? No método motor. Então no método RON, isso aqui daria 85, 83, 85. Então a gente está falando aí de uma gasolina com mais de 20 octanas a mais do que o Fusca precisa, né? Porque a maioria dos carros hoje ainda tem essa taxa, né? Quando o pessoal vai fazer o motor, ela não aumenta a taxa do motor do Fusca, né? Que é um erro hoje, né? Porque hoje a gasolina, ela, mesmo a aditivada e a comum, ela tem octanagem aí para fazer o Fusca fazer para fazer um motor de Fusca com 8,5 de taxa, no mínimo, 8 no mínimo, né? E nessa época não era, né? Nessa época a gasolina só tinha isso aqui de octanas, né? Então não adianta nada você colocar gasolina no Fusca a Pódio e regular o ponto de ignição com 10 e colocar os giclês lá, normal lá, ele não vai economizar nada, muito pelo contrário, é perigoso o carro ficar mais fraco do que com uma gasolina comum, porque ela é uma gasolina com um poder bem alto, antidetonante, né? Então ela vai demorar mais para entrar em ignição. E provavelmente o carro fica até um pouco mais fraco, né, do que
do que deveria. Então existem essas modificações para ser feitas. Isso é uma desvantagem, né? De usar, né? A taxa baixa do carro é uma desvantagem de você usar gasolina pódio, né? Então o preço e a taxa baixa, né? O resto não, o resto só seria vantagem. Gasolina limpa, gasolina com menos álcool do que a comum, né? E que dura mais no tanque, né? Então, nunca fiz o teste de abastecer o meu carro com pódio. Ó. Abasteci a Montana uma vez, mas a Montana ela é diferente. Como ela é injeção eletrônica, então ela vai se adaptando e vai adiantando o ponto até o limite da detonação, né? Então, vamos falar assim, qual foi a impressão? Ela tinha a força de estar abastecido com álcool e a economia de estar abastecido com gasolina. Então eu estava andando com ela com a potência de estar abastecida no álcool e a economia de combustível de estar abastecido na gasolina. Porém, como não é um carro de corrida, não é um carro que a gente anda com ele aí no limite da potência dele direto, né? Para mim, então, não vinha ser lucrativo justamente pelo preço, né? Ainda mais um carro de uso diário que com a palavra se moe gasolina, então não tem esse lucro justamente por esses 30% de diferença no valor, né? Então não tinha lucro nenhum, né? Porque no álcool fazia 6,5, na gasolina aditivada 10, né? E na Podium também fazia 10 e pouquinho, né? Então não ganhei 3 quilômetros por litro, né? Para compensar o preço, né? Então eu calculo muito isso, né? Agora num Fusca que vai ficar parado muito tempo, seria compensador pelo fato de não estragar, desde que haja algumas modificações. Então, vamos lá. Agora, as modificações que deveriam, né, ser feitas no motor, se a pessoa quiser usar pódio para ela aproveitar o benefício dessa gasolina em relação à queima dela, ao antidetonante dela, né? Então a gente tem aqui um manual aqui, ó, da Volkswagen aqui, que é o seguinte, ó. As razões de compressão do motor, dos motores, e a octanagem aqui, ó, que é necessário, né? Então aqui no caso do 1300, do 1500, ó, era 73, 83 octanas, sempre 10 a mais porque é o índice MOS e a gente está falando em índice ROM. Então 83 octanas seria o suficiente para esse motor do Fusca, né? E que a gente tem, inclusive o meu é original ainda, 6,8 aqui, né? Então, falando-se no meu aqui, uma gasolina com 83 seria o suficiente. E hoje nós temos já uma gasolina com 94, então ela já é com 10 octanas a mais do que o necessário, né? Aí a gente tem aqui praticamente todos os 1600 aqui, ó, falando 83 também. Isso aqui eu já discordo um pouco, porque quase todas as literaturas que a gente lê de testes, fala que o 1600 grilava, né, bastante, né, e então eles eram obrigados até a usar ponto de ignição atrasado, né, em relação ao que deveria, né. No entanto, se for ver o ponto de ignição aqui, está na próxima página, mas se for ver aqui, ó, 7,5 por 1600, com 83 octanas, né? E o 1700, ó, já tinha uma razão de compressão de 7,5. Ele já pedia aqui, ó lá, 92 octanas, né? Então, para usar um ponto de ignição com 10 aqui. Então, aqui ele já estava pedindo uma gasolina próxima da que a gente tem hoje, né? No caso, se tivesse um motor com 7,5. Então, 7,5 seria o mínimo de taxa de compressão para ter
para uma gasolina 92. Só que a Pódio ela tem 102. Então, para usar uma gasolina de 102, esse ponto, esse 7,5 aqui, ó, você teria que ser 9. 8,5 seria a octanagem de hoje, né? E no máximo da octanagem de hoje. Então, o mínimo que seria na Pódio seria 8,5, 9. Então, o certo seria um motor a álcool, né? Que ele tem 10:1, né? Para ser abastecido com a Pódio e regulado o ponto de ignição dele, né? É como se fosse um motor a gasolina, não com os 18 iniciais lá, porque o álcool em si ele tem uma diferença na queima em relação à gasolina, mesmo que seja Pódio, a composição do álcool é diferente, né? E então ele tem um ponto um pouco mais adiantado no inicial e um pouco mais atrasado, né? Quando ele está em alta rotação, né? A gasolina não, a gasolina é um pouco mais lenta na queima em alta rotação, então ela precisaria de um ponto um pouco maior, né? Esse seria o primeiro caso, né? Aumentar a taxa de compressão, no mínimo 8,5, né? Para começar a pensar em não perder dinheiro com a Pódio, né? Aproveitar a gasolina. O segundo caso, que seria o segundo caso? O segundo caso seria o seguinte: aumentar o ponto de ignição. Eu não aumentei a taxa, eu vou manter o carro com 6,8 de taxa, ou então com 7,5 no caso de algumas Kombis, Itamar, do motor torque de 84 em diante, 7,5 de taxa, que não é uma taxa ruim, é uma taxa que casa bem até com a gasolina de hoje, né? Não precisa de se adiantar muito ponto para uma gasolina comum num motor de 7,5 de taxa de compressão. Mas isso é um vídeo que eu vou fazer na próxima vez. Então seria o quê? Eu estou com a taxa baixa ainda, seria adiantar o ponto. E adiantar quanto? O quanto der, né? Que a gente tem, para se ter uma ideia, no motor com taxa alta, usando gasolina de alta octanagem, você já vai ter quase 16, 17 de inicial aí, a mais. Então, num motor desses daqui, com baixa taxa de compressão, você vai adiantar bem o motor. O inicial é aquele caso, adiantar até ele começar a ficar marcha lenta irregular e voltar um pouco até a marcha lenta estabilizar, que seria em torno de 15 a 18, né? No caso da Pódio. E o final, bastante, né? O final, no motor desses aqui, com gasolina que era 73, né? 83 octanas, né? O final aqui era 37 no centrífugo. Na Pódio, aqui, esse 37 aqui ele vai passar bem para uns 45, né? Então vai se adiantar bem o ponto e adiantar sem medo, porque é uma gasolina que ela é alta octanagem, ela não vai grilar o motor, né? Então esse seria esse ponto aí, de adiantar bem o motor, né? O ponto do motor. Se não fizer isto, simplesmente abasteceu por abastecer, só vai aproveitar o fato dela não estragar no tanque de combustível, né? Ela não é oxidar, né? Ela demora mais para entrar em oxidação, né? De resto, o preço não é compensador, né? Em questão de, mesmo você fazendo todas essas modificações, você não vai ganhar os 34% aí de diferença aí do preço em questão dá até mais de 34%, acho que dá mais, isso aqui dá, quer ver? Vamos fazer a conta aqui. Dá quase 60% de diferença, eu falando em 34 aqui, ó.
dá, dá 50% de diferença no preço, ó, 50% de diferença. Então, 50% a mais. Eu não vou conseguir pegar um carro que faz 10 na aditivada e passar a fazer 15 na gasolina Podium, né? Simplesmente pelo fato de colocar ela no tanque, né? Mesmo com todas essas modificações, né? Então, esse seria o pior dos casos, o preço, né? Então, tô jogando dinheiro fora. Depende do que está querendo conseguir, né? Tô querendo uma gasolina que dure no tanque lá, porque o carro fica parado muito tempo. Eu abasteço hoje, vou abastecer de novo daqui 6 meses, né? Então, nesse caso, não está perdendo dinheiro, porque a gasolina dura, não vai oxidar. E a gasolina, ela estraga, porque quando eu estava mexendo com a embreagem do meu Fusca, eu fiquei praticamente 4 meses com o carro parado, com o motor para fora. E quando eu fui dar partida para andar, tava muito ruim. Até eu esgotei o tanque e fui colocar gasolina nova, porque tava ruim de andar. Esses 4 meses estragou a gasolina. E a aditivada dura um pouquinho mais, mas também não aguenta muito. Poder de limpeza. A Pódio tem um bom poder de limpeza, né? O cheiro dela é diferente, ela polui menos e tal, né? Então nesse ponto você ganha. Agora, no fato potência no Fusca, se não aumentar a taxa de compressão, não ganha. Se adiantar o ponto, ganha-se potência. Adiantando o ponto, você vai ganhar potência. Isso até na gasolina aditivada, em qualquer gasolina. Isso aí, qualquer vídeo de dinamômetro mostra que adiantando o ponto ganha potência. O limitador de adiantar o ponto justamente é a detonação, a batida de pino, né? A detonação do combustível antes dele ali antes daquele momento de torque, né? O motor precisa ali por volta de 4 graus ali depois do ponto morto superior, né? Então, esse limitador, a gasolina Podium, ela não tem, porque ela tem uma octanagem alta, então ela vai ganhar potência. Agora, se aumentar a taxa de compressão 10:1 e regular o ponto o máximo que conseguir antes de detonar, aí sim você ganha potência. Aumentou a taxa de compressão, ganha potência. Adiantou o ponto, ganha potência no motor, né? Isso falando-se num carro original. Aí tem outras coisas e tal, né? Mas falando assim, né? Então, a pergunta do rapaz joga o dinheiro fora? Depende. Se for para um carro do dia a dia, sem nenhuma modificação, vai jogar dinheiro fora. Infelizmente, uma gasolina aditivada faria a mesma finalidade, né? Agora, vai ficar com gasolina muito tempo no tanque? Não. Vou aumentar a taxa de compressão? Não. Tem um Fusca que é o motor a álcool, com 10, 11:1 de taxa. Quero passar ele para gasolina. Reduzi o giclês. Coloquei um distribuidor com a curva de avanço do motor a gasolina e abasteci com a Podium. Legal, ganhou, não está perdendo tanto dinheiro, né? Porque você está conseguindo, não vai precisar abrir o motor, calçar, diminuir a taxa, não vai precisar atrasar o ponto. O que mais a gente perde potência no Fusca era o atraso do ponto. Se a gente for ver aqui, até isso aqui é uma coisa. Até isso aqui é uma coisa que eu vou fazer um vídeo depois para mostrar para vocês. Olha, um motor do meu mesmo 1300 aqui, ó, com 2000 RPM, que é a situação crítica de batida de pino, que geralmente você está lá a 2000 RPM em terceira, a 40 por hora, e de repente você afunda o pé para ganhar potência, aqui grila, né? Por volta de 1500 aqui, de 2000, essa região aqui é que mais bate pino no Fusca, principalmente se tiver numa subidinha e você afundar o pé. Então aqui, ó, se a gente for ver, época que usava a gasolina lá com 83 octanas, ó,
a gente pegar, somar 10 aqui, a gente tinha 16 graus aqui, ó, né? De 13 a 16 graus aqui. Agora, olha um carro, nesse manual nosso aqui, do de samba aqui, olha um carro que usava, que ele tinha uma taxa de compressão de 7,5, né? E usava, aqui ó, taxa de compressão, e usava ponto em 7,5 aqui, e ele tinha 7,5 de taxa. Ele usava gasolina de 91 octanas, olha lá, aqui ó, gasolina de 91 octanas, usando 7,5 de taxa e usando 7,5 de ponto inicial. Olha aqui, nos mesmos 2.000 aqui, ó, cadê aqui, ó, nos mesmos 2.000, ó, 23 com 7, ó, 30. Então, aonde a gente tinha no Fusquinha 1300 nosso com baixa taxa de compressão e mesmo assim ainda grilava, teria que reduziu-se o ponto para 16 a 2.000, né? Isso com o inicial junto aqui já tinha 30. Então era um motor que gerava potência, né? Um motor que gera potência. Tem um alto avanço de ignição aqui, ó, você tinha de 19 a 23, lá era de 3 a 6. Então você vê a diferença, vocês veem a diferença aqui de usar um combustível de alta octanagem, né? Enquanto lá era 83, era 10 a menos que esse, e estava com 16, aqui 10 a mais de octanas, a gente tinha 30, né? Então a gente tem praticamente o dobro de avanço de ignição, garantindo economia e garantindo potência, né? E vem potência, porque você adiantou o ponto, ele vem potência. Deixa eu ver se marca alguma coisa de potência aqui, ó. Isso aqui era um 1500 aqui, ó. Vamos ver se marca alguma coisa de potência aqui. Aqui fala em 44 cavalos, né? Enquanto o nosso aqui tinha 42 cavalos, né? Mas provavelmente deve dar mais aqui. Mas a eficiência dele aqui, ó, lá, a gente tinha aqui, ó, 23 graus de avanço, enquanto lá tinha 6, justamente por causa do combustível de alta octanagem. Então é isso. Vamos usar pódio, vai ter que fazer as modificações. Mesmo que não aumente a taxa de compressão, isso daqui, ó, isso aqui é uma coisa que vai ter que ser adiantado. O ponto de ignição final, principalmente, vai ter que ser adiantado para aproveitar a queima do combustível, né? Então, espero que tenham gostado. Eu tinha, no vídeo passado, a gente viu o consumo do Fusca razoavelmente bem, né? Foi o último consumo que eu fiz com o E27. Aí já entrou agora uma parte de E30. Eu vou esperar o tanque ficar 100% E30 para a gente mudar alguma coisa, né? Aí no próximo vídeo eu vou ver se eu faço esse vídeo aqui, ó, mostrando essa diferença aqui de avanço de ignição conforme foi mudando a quantidade de álcool, né, no combustível aqui do Brasil, né? E uma vantagem da Podium, ela tem 5% menos álcool hoje, né? Então ela, vamos falar assim, garante um pouco mais de economia em questão de quilômetros rodados, mas isso é irrelevante, né? Vendo que o preço, se ela custasse aí até, vamos falar aí, até R$1,50 a mais, uns R$2 a mais, até compensaria, né? Por litro, né? Mas aqui geralmente já chegou a custar até 4. Aí para nós aqui, né? Para quem usa o Fusca um pouco mais, gasta um pouco mais de gasolina, não compensa. Espero que tenham gostado, é a minha opinião, isso aqui não é de jeito nenhum, não estou falando mal da gasolina de jeito nenhum, só estou apontando os fatos aqui, né, no caso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.